Vamos achar uma fórmula para a área do trapézio. E um trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Eu vou tentar desenhar um trapézio aqui. Ok. Certo? Ele tem um par de lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse lado e os outros dois lados não são paralelos entre si. Esses dois lados que são paralelos a gente chama de bases. Essa base aqui é a base maior, que eu vou chamar de B1, a base maior. E esse lado aqui é a base menor, por motivos óbvios, né? É a base menor que eu vou chamar de B2. E o trapézio ele tem uma altura H. Uma altura H. E como nós vamos achar a fórmula para calcular a área do trapézio? Bom, o trapézio ele também é, para variar um pouco, ele também é uma união de dois triângulos, certo? Se eu desenhar essa diagonal aqui, eu acho que vai ficar mais claro de ver. Ele é uma união de dois triângulos. Então, é só eu somar a área desses dois triângulos aqui, que eu vou pintar para ficar um pouco mais claro. A área desse triângulo aqui que eu estou pintando de verde agora. E somar com a área desse triângulo aqui que eu vou pintar de laranja. É só somar essas duas áreas e nós vamos achar a área do trapézio. Então, vamos fazer isso. A área do triângulo verde é bem fácil de calcular, né? O triângulo verde tem uma base B1 e uma altura H. Então, a área é base vezes altura dividido por 2. A base B1, altura H, dividido por 2. Mais. Agora, a área do triângulo laranja. O triângulo laranja ele tem uma base B2, então é base vezes altura. A altura do triângulo laranja também é H, certo? A altura é a mesma. Se você olhar a altura, seria esse segmento aqui. Seria esse segmento aqui que forma um ângulo de 90 graus com a base e parte do vértice oposto. Então, a altura é a mesma, na verdade, né? Eu não sei se você já sabe o que são as alturas de um triângulo, mas a altura é a mesma. É até fácil de visualizar isso, que a altura desse triângulo laranja é a mesma. Então, base vezes altura dividido por 2. Agora, é só como o denominador é o mesmo, é só eu somar, né? Então, fica B1 vezes altura mais B2 vezes H, a altura, né? Dividido por 2. Como o H está multiplicando os dois termos, eu posso colocar o H em evidência. Então, fica H vezes B1 mais B2, certo? Eu coloquei o H em evidência, porque ele está multiplicando tanto o B1 como o B2. E se você duvida que dá para fazer isso, digamos assim, é só você distribuir o H de volta dentro do parênteses e você vai ver que vai voltar a ser o que era antes. Eu só apliquei a propriedade distributiva ao contrário. E, claro, dividido por 2. Essa aqui é a fórmula da área de um trapézio. Altura vezes base maior mais base menor dividido por 2. Então, vamos supor que eu tenho um trapézio. E as medidas desse trapézio são 7, 5 e a altura é 4. Qual é a área do trapézio? Qual é a região interna que esse trapézio limita? Ou seja, qual é essa área pintada aqui dentro? Bom, a área é igual a base maior é o 7, mais a base menor, que é 5, tudo vezes a altura, então eu tenho que pôr entre parênteses, certo? É tudo vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 7 mais 5 é 12, 12 vezes 4 é 48, dividido por 2, isso dá 24, né? Vamos supor que as medidas estão em centímetros, então a área vai estar em centímetros quadrados. Ok? Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Até o próximo vídeo.